Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim e agora para a gente falar de reformas. A gente já viu que tivemos aprovada já a reforma da Previdência, outras duas importantes reformas estão aí tramitando, né? Estão sendo discutidas lá no Congresso e hoje a gente vai tratar especificamente sobre reforma tributária. Mais do que isso, a gente vai entender um pouquinho desse complexo cenário de tributação hoje que existe no Brasil e a importância da simplificação. Daí a gente tem aquela questão, vamos simplificar, mas temos que ter cuidado, principalmente para o agronegócio, de sobrecarregar o agronegócio em termos de tributação. A gente vai discutir um pouquinho quais são os projetos, as reformas que estão sendo propostas. Tem duas propostas de emenda constitucional, a 45 e a 110, uma da Câmara, a outra do Senado, e tem o projeto de lei do próprio governo também em discussão. Qual é o mais importante aí para ser discutido pro agronegócio? A gente vai tentar trazer mais detalhes para vocês aqui nessa entrevista. Mas quem nos ajuda nesse entendimento é a doutora Ana Malvestio, sócia da PwC. A PwC é uma empresa de prestação de serviços de auditoria, assessoria tributária e consultoria de negócios. Está aqui a doutora Ana com a gente. Seja bem-vinda, doutora Ana. Muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Estava fazendo uma introdução aqui dizendo da complexidade do sistema tributário brasileiro. E o que significa isso? O que isso traz de consequências, tanto para busca de investimento, quanto para arrecadação desses tributos, quanto de sobrecarga mesmo, né, principalmente na geração de novos empregos, enfim. Quais os impactos disso e como é que a gente pode analisar o sistema tributário brasileiro hoje? Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um enorme prazer estar com vocês, discutindo um tema de enorme relevância para o Brasil. Nós realmente, como você mencionou, Alexandre, nós precisamos gerar empregos, gerar rendas, e nós sabemos que tem muitas posições, alguns a favor ou não, da reforma tributária, mas o fato é, nós precisamos atrair investimentos e o nosso cenário de tributação realmente não é nem um pouco atrativo. E eu tenho alguns dados que, se você me permitir, a gente pode ir apresentando antes de trazer o que está acontecendo em termos de reforma tributária para os participantes dessa notícia. Muito bem. Fique à vontade. É importante a gente entender o que existe hoje para a gente poder compreender o que pode facilitar com as reformas que vêm por aí. Vamos ver então, como é que funciona hoje? Quais são os gargalos? Onde está o problema, doutora Ana? Vamos lá. Estou abrindo aqui para a gente... Acho que uma coisa que a gente precisa, né, entender... eu tenho aqui um dado que é do próprio governo federal. Nós temos, e já ouvimos muito falar sobre o custo Brasil, né? O custo Brasil foi estimado pelo governo federal em 1,5 trilhões de reais, que representa quase 22% do PIB. E o que chama atenção, os dois principais componentes desse custo Brasil, o primeiro é empregar capital humano. 18,5% do custo Brasil representa empregar capital humano. E o segundo é para honrar tributos. Quer dizer, um país com um desemprego em torno de 13%, esse número eu tinha antes da pandemia, confesso que eu não tenho o número atualizado, mas nós sabemos que só aumentou. Ter um custo Brasil de empregar capital humano tão relevante não faz sentido. E também o segundo custo, honrar tributos, também é algo que não faz sentido. Eu tenho aqui um dado bastante interessante que mostra a representatividade dos tributos na arrecadação do governo, né? Nos 3 níveis, federal, o municipal, o estadual e municipal. O que chama atenção é que
Pelas análises que nós fizemos, usando os dados da Receita Federal, do Impostômetro, fizemos alguns ajustes, a gente chega a uma tributação de 23,19%, ou melhor, o que é mais representativo em termos de proporção de tributo na arrecadação desse custo Brasil é tributos previdenciários e trabalhistas. De novo, um país com o desemprego que nós temos, ter uma tributação tão forte para contratar mão de obra não faz sentido. E a gente olha os outros mais relevantes, então, é o imposto de renda e depois imposto sobre consumo, que é o ICMS e PIS/COFINS. Mas os senhores podem enxergar na tela a quantidade de tributos. Nós temos mais de 50 tributos hoje, em níveis federal, estadual e municipal, sendo que a maioria, a relevância deles estão em 4 tributos. Então, aí nasce também o Custo Brasil, que é a administração de todo esse sistema tributário é bastante oneroso. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aqui também ainda compondo a representatividade do que se tem de tributos no Brasil comparado com outros países, a gente vê na barra preta o que se recolhe de tributos sobre consumo, na rosa, tributos sobre a renda e na laranja, tributos previdenciários e trabalhistas. A gente vê no Brasil uma concentração, segundo esse estudo, muito grande em tributos sobre consumo, ao passo que países desenvolvidos como Estados Unidos e Canadá, você enxerga a tributação muito mais concentrada sobre a renda. E países como Alemanha e França, nós vemos uma tributação relevante em tributos previdenciários e trabalhistas, mas nós sabemos que o que esses países oferecem em retorno é bastante diverso do que um cidadão brasileiro recebe em retorno ao pagamento de tributos previdenciários e trabalhistas. Doutora, qual a Pois não. consequência de uma tributação, né? Quais são os efeitos colaterais de uma tributação sobre consumo, por exemplo? O que se chama é que quando você tem uma tributação muito alta sobre o consumo, é uma tributação regressiva, que significa o seguinte: quanto mais a renda aumenta, você paga menos tributo. Então, ela é penosa para a baixa renda, para a classe média, porque a classe alta ela tem uma representatividade desse tributo bastante inferior que as demais categorias. Então, é o que se chama de tributação regressiva. Se paga menos quanto maior a sua renda. O impacto do tributo é mais forte para quem tem menos dinheiro. Exatamente. Muito Exatamente. bem. Podemos prosseguir. Eu queria mostrar um outro dado bastante interessante que nós mencionávamos em relação à atração do Brasil para investimento externo. E aqui, nesse gráfico, existe uma comparação da alíquota do imposto de renda com os países membros da OCDE e os Estados Unidos. Aí nós podemos enxergar nessa primeira linha, nós temos os Estados Unidos, que tinha uma tributação bastante alta sobre a renda, em 2017 fez uma reforma tributária e reduziu essa tributação para 25,9%, compondo com uma outra tributação dos estados. Então, você tem uma alíquota nominal de imposto de renda nos Estados Unidos hoje de 21%, contrapondo ao Brasil, que é essa alíquota que está estável desde 1988 em 34%. E quando o OCDE, 23,8%, nós percebemos quanto não atrativos nós somos. Isso fica mais claro nesse outro slide que eu posso mostrar para vocês, onde nós temos aqui um outro estudo que foi feito, inclusive, por um sócio da Price, meu sócio chama-se Roberto Tavares, em parceria com o INSPER, que pegou uma estimativa de tributação média de uma pessoa física nos países membros da OCDE, nós temos uma tributação em torno de 18,4%. Essa pessoa física, se investir num país membro da OCDE, vai ter uma tributação total de 41,5%. Ao passo que
essa pessoa física, se investir no Brasil, vai ter uma tributação de 52,4%. Então, a gente percebe de 41,5% para 52,4%, esse é o nosso custo Brasil que precisa ser endereçado. E essa tributação sobre a renda, ela traz consequência para a atratividade de investimento. Imagina você como investidor, se você tem a opção de ter um retorno que vai deduzir de tributos apenas 41,5% ou outro que vai deduzir 52,4%. Qual você prefere? É óbvio, né? Não tem nem o que discutir aqui nesse caso, né? Exatamente, exatamente. Então, esse é o cenário que eu tive a oportunidade de ficar 2 anos trabalhando nos Estados Unidos, liderando o Brazilian Business Network da Price, lá em Nova York. Eu trabalhava praticamente com investidores que querem vir para o Brasil, tentando explicar para eles o que nós temos aqui. E uma das coisas que eu percebi muito claramente, o quanto o Brasil vem, ao longo dos anos, perdendo a atratividade para outros países, emergentes também. Nós somos emergentes, continuamos emergentes, só que agora com uma atração bem menor do que já tivemos no passado. Doutora, o que muda com as propostas de reforma? A gente tem mais alguma coisa, alguma outra conclusão que a senhora quer colocar aqui? Eu queria mostrar um resumo do que nós estamos falando. Tá, vamos lá. Nós temos um ambiente tributário de alta carga tributária, regressivo, conforme eu acabei de explicar, com alta complexidade e com alto custo para se pagar tributo, estar de acordo com a legislação, que é o que eu chamo aqui de compliance, e também muito oneroso por causa das discussões judiciais e administrativas que se tem nesse país. E isso é extremamente oneroso para as empresas. E aqui eu tenho um dado que chama muito a atenção, que o Brasil está na posição 184 de uma pesquisa que a Price fez com o World Bank sobre pagar tributos. Pagar e preparar os tributos no Brasil gasta 1.501 horas, ao longo que nos demais países você tem números 138 na China, 114 na Inglaterra, 175 nos Estados Unidos. O Brasil só está na frente de países como Congo, Venezuela e Bolívia, né, em termos de complexidade para se pagar tributos. Justamente pela complexidade e pela quantidade de tributo que existe, né? Exatamente. E aí você me perguntou sobre onde nós estamos em termos de reforma tributária. Então, está se discutindo no Congresso, na verdade, hoje nós temos uma comissão mista discutindo 2 propostas de emenda constitucional, que nós chamamos de PEC. Nós temos inicialmente proposta a PEC 45 na Câmara e a PEC 110 no Senado. E aqui esse gráfico fica bem fácil da gente entender o que está acontecendo. A PEC 45, ela está unindo o ICMS, o IPI, o PIS, o ISS e a COFINS. A PEC 110, além desses 5, une também o IOF, o Salário Educação e a CID. Tudo num único tributo chamado Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Qual que é o conceito do IBS? Ele traz o conceito global que existe em vários países do Imposto sobre Valor Adicionado, IVA. O que quer dizer isso? Você paga em cada uma das cadeias só aquilo que foi adicionado, deduzindo o que foi tributado na cadeia anterior de maneira ampla. Então, o conceito ele é muito interessante porque ele traz uma simplificação, porque nós sabemos hoje que um dos maiores contenciosos que se tem no Brasil hoje é a discussão do que é insumo para a tributação de PIS e COFINS. Os nossos tribunais administrativos e judiciários estão abarrotados de processo para discutir o que é isso. Então, o IBS vem ao encontro dessa simplificação na medida que permite o crédito financeiro. Gastou, pagou tributo, toma crédito. E aí, na etapa seguinte, eu deduzo aquilo que foi pago
de modo que isso tudo se reflete e vai até o final, até o consumidor final. Então, essa é a principal característica, e é uma característica muito positiva. Mas existem algumas questões, que é, primeiro, a alíquota estimada é de 25%, com um período de transição de 10 anos. Então, você continuaria tendo os tributos antigos, alguns deles com prazos um pouco diferentes, e você teria o IBS. Nós sabemos que será um período muito complexo, porque se administrar hoje o que se tem já está difícil, imagina com o IBS adicionalmente. Então, essa é uma grande preocupação. Para o A tributação. agronegócio especificamente, ele traz algum gargalo, alguma complicação, ou pelo menos traz algum ponto a ser discutido? O agronegócio está muito preocupado e muitas discussões estão sendo feitas. Por quê? O produtor rural não está sendo desonerado do conceito da IBS. E nós sabemos o quanto o agronegócio brasileiro é importante e ele é desigual. Então, você pedir para um produtor rural no interior do Mato Grosso recolher IBS, isso hoje vai trazer uma complexidade bastante relevante. E nós sabemos que 96% da quantidade de produtores rurais são pessoas físicas. A representatividade em termos de produção talvez não, mas nós temos o maior número de produtores rurais. E eles não estão sendo desonerados do IBS. O cenário é um pouco diferente na proposta do governo que a gente vai apresentar daqui a pouco, mas para o IBS, essa é uma preocupação bastante relevante. Existe uma diminuição muito significativa das desonerações, que também preocupa o setor. Existe uma preocupação com essa alíquota, que está muito relevante, né? 25%. É alta. É bastante alta. Existe preocupação com os mecanismos de restituição de créditos para as agroindústrias, para as tradings, e uma redução significativa de benefícios fiscais. E nós sabemos que muitas decisões de investimento foram pautadas em benefícios fiscais no Brasil. Como fica daqui para frente essa exploração? Então, isso é uma preocupação relevante também a ser considerada. E aí, a gente tem a proposta do governo federal. Só foi apresentada a fase 1, que é a substituição do PIS e da COFINS pela CBS. Então, em vez do IBS, nós temos a CBS. E o que ela faz, a CBS? Ela cria um tributo de alíquota única de 12%, tributação também não cumulativa, permitindo também o crédito financeiro, similar ao que foi dito para a IBS. Então, créditos financeiros amplos. Ela também tem uma transparência, porque ela não incide sobre ela mesma e nem sobre o ICMS, sobre outros tributos, que isso é uma grande reclamação no Brasil, porque você paga tributo sobre tributo. E aqui a CBS está trazendo, excluindo os demais tributos da sua base de cálculo, que é uma coisa muito positiva. Mas aí eu trouxe um resuminho para apresentar esses 3 primeiros pontos da proposta do governo, que traz uma preocupação, um ponto de atenção para o agronegócio. O primeiro é o seguinte: diferente das PECs, que está sendo discutida na Câmara, no Senado, ela tem uma previsão de desonerar o produto in natura e desonerar a cesta básica. Então, o produtor rural que vende soja, que vende café, laranja, ele não paga cana-de-açúcar, ele não paga a CBS, tem a previsão que é isenta. Assim como as exportações, que eu acho que é um aspecto importante, que em todos os projetos as exportações estão mantendo como não tributadas, imunes nos termos da Constituição Federal atual. Então, isso é um aspecto importante. Agora, o que acontece com a proposta do governo? Vai acontecer uma redução muito grande das desonerações que hoje existe para o produtor rural. Então, os insumos hoje,
fertilizantes, adubos, maquinários agrícolas, hoje eles são desonerados de PIS e COFINS. E isso não está previsto na proposta do governo. Então, eles passam a ser onerados. Você passa a ter PIS, não mais o PIS, mas a CBS, sobre adubo, fertilizante, maquinário agrícola. Isso imediatamente traz um aumento de custo relevante para o produtor rural e também uma necessidade maior de caixa, porque ele vai pagar mais para adquirir esses insumos, diferente do que é hoje. E nós sabemos que crédito agrícola no Brasil é É realmente um complicado, né? aspecto muito complicado. E aí esse produtor rural comprou esses insumos onerados e quando ele vender o produto in natura ou a cesta básica, ou algum produto da cesta básica, ele não vai poder manter outros créditos que ele tomou. Então, todas essas aquisições ele vai tomar o crédito, mas ele vai ter que estornar quando ele der saída isenta, que vai ser quando ele vender produto in natura ou produto da cesta básica. E aí todo o conceito de imposto sobre valor adicionado, onde você tributa em cada uma das cadeias só aquilo que foi adicionado, se quebra. Você tem, então, uma cumulatividade na cadeia produtiva, que não é desejado e traz uma preocupação bastante significativa. Mas isso na prática é só um ajuste ou é mais complicado que isso, doutora? Isso na prática, o efeito é de fato um aumento de custo de produção para esse produtor. Não, mas De eu fato, digo para resolver o problema. É só um para ajuste. resolver. É. Tá. Eu tenho visto, olha, em relação a essa reforma tributária, um altíssimo engajamento de todas as associações ligadas ao agronegócio. Estão fazendo um trabalho fantástico, todas elas. E eles já têm proposta para ajustar e resolver isso. E eu estou bastante otimista que eles vão ter sucesso, porque estão trabalhando de uma maneira organizada e com um único discurso que é bastante positivo para que isso possa ser resolvido, Não Alexandre. aumentar o imposto, a tributação sobre o agro, né? Exatamente, exatamente. Muito bem. Continuando os outros pontos, eu destaco algo que não é novo, que é o item 3, é um acúmulo de créditos para o que nós chamamos do dentro da porteira. Então, as agroindústrias, as traders, elas têm um acúmulo de créditos muito grande e esses novos tributos, seja o IBS ou a CBS, não traz uma previsão de quando se resolve esse problema. Continua essa situação de acúmulo de crédito. Você tem o crédito para ser tomado lá, mas não sabe quando que vai receber, é isso? Exatamente. Hoje nós temos no setor um acúmulo relevantíssimo. Eu já escutei esse número da Biov, mas eu confesso para vocês que eu não me recordo, a CNA também já trouxe, mas são números relevantíssimos que hoje tendem a aumentar com as propostas do IBS e da CBS, porque nenhuma delas endereça como e quando se realizariam esses créditos. E aí você fica com um ativo que você não realiza, um ativo não realizável. Que Então, coisa. esse é um problema, bastante preocupante. Esse é um ponto sério que o setor precisa endereçar. E aí eu trago os itens 4, 5 e 6, que são temas para, não especificamente da proposta da CBS do governo, mas também para reflexão, que tanto o IBS quanto a CBS têm alíquotas relevantes, o IBS de 25%, a CBS de 12%, e eles têm uma previsão, a CBS de crédito presumido, uma alíquota única de 15% sobre a alíquota de 12%, que dá uma alíquota efetiva de 1,8%, e não se tem muita previsão dos impactos disso. Então, é muito importante se fazer cálculos, porque, aparentemente, como não tem um tratamento por subsetor, como hoje nós temos, quer dizer, a carne, a soja, a laranja, a cana, todos eles têm créditos presumidos diversos, são tratados especificamente. Nós temos, talvez, uma situação de aumento de carga tributária que precisa ser analisada.
O imposto seletivo foi anunciado pelo governo que também vai ser lançado. E como nós não sabemos ainda quais são as regras dele, traz uma preocupação e precisa ser monitorada, é O um que tema a seria ser o imposto monitorado. seletivo na prática? Hoje nós temos o IPI, que teoricamente ele vem para regular a tributação de produtos como cigarros, bebidas alcoólicas, e a ideia é que esse imposto seletivo substitua o IPI e possa trabalhar regulando o mercado nesses aspectos para esses tipos de tributos, para esses tipos de produtos. Só que ainda não temos como vai funcionar o regramento dele. Saber se é bom ou se é ruim, né? Exatamente. Então, ainda está claro. Benefícios fiscais de ICMS, nós sabemos que hoje muitas decisões de investimento foram tomadas baseados neles. Como fica o futuro? É um outro ponto de preocupação. E o aspecto do imposto de renda que precisa ser endereçado para que o Brasil se torne mais competitivo para que nós precisamos de investimentos externos, definitivamente, para poder continuar crescendo. Então, nós temos as propostas de reforma tributária têm pontos bons, pontos ruins, mas eu acredito que ela precisa acontecer para que o Brasil possa gerar rendas, gerar empregos, e essa discussão é muito saudável e o engajamento de todos, e eu agradeço pela oportunidade da gente estar discutindo isso, é bastante importante para que a gente possa, assim como a reforma previdenciária foi feita e foi tão positiva para o Brasil, que essa reforma tributária também aconteça da mesma forma. No caso específico do agronegócio, dentre as propostas que a gente tem na mão agora, o projeto do governo é o que está mais em linha, mas precisa de ajustes. É isso? A É conclusão? isso, é isso. Nós temos uma comissão mista que está analisando a PEC 45 e a PEC 110. E não sabemos como que isso está sendo evoluído, o que vai acontecer. Então, a gente tem questões políticas agora que precisam ser endereçadas para poder ter a evolução do tema. Mas eu acredito fortemente num bom resultado para o Brasil. Muito bem. Doutora, quando a senhora fala desse projeto do governo que vai ser apresentado em etapas, as próximas etapas a serem apresentadas têm influência direta ou pode trazer alguma consequência para o agronegócio também? Com certeza, Ah, com é? certeza. São etapas muito relevantes. As próximas anunciadas é o imposto seletivo, que eu já mencionei, Uhum. a segunda. A terceira se fala da tributação do imposto de renda, tanto para a pessoa física, porque nós temos uma tabela progressiva que está muito Defasada, né? desatualizada, defasada, que precisa ser ajustada. Se fala em criar um outro nível, uma outra alíquota, e se fala de reduzir a tributação, a alíquota nominal das pessoas jurídicas. Então, essa seria a terceira fase. A quarta, que eu acho que é muito impactante para o setor, é a tributação da folha, a desoneração da folha. Então, nós sabemos quase 20% da mão de obra no Brasil é agronegócio e o impacto numa desoneração da folha é muito bem-vinda. Muito bem. O que a gente tem ouvido até agora, né, doutora, é que o governo ele precisa fazer a simplificação do sistema tributário, mas não pode abrir mão de arrecadação. Isso vai funcionar? Olha, eu acredito que o governo tem falado quando todos pagam, se paga menos, né? Então, eu acho que precisa se fazer conta. E eu recomendo que o setor faça suas contas, faça seus débitos e créditos, porque isso eu acho que é muito relevante. Nós temos cenários, a gente não tem ainda uma proposta final, mas nós temos alguns cenários que são possíveis serem estimados. Então, eu recomendo fortemente que esses cenários sejam feitos para que a gente possa ver os impactos e se posicionar de uma maneira adequada. Muito bem. E
o setor que se acostume aí com as novas palavrinhas aí, CBS, IBS, IBS, IVA, IVA. né? Exatamente, um monte de letrinha aí que vai fazer a diferença aí, obviamente, com a aprovação da reforma tributária. E só para a gente finalizar, doutora, sua expectativa, essa reforma sai esse ano ou está muito difícil, hein? Olha, eu vou ser sincera, eu acho que se é uma pergunta, eu sugiro que você faça para um consultor político. Porque eu, como consultora tributária, não consigo te responder. É mais político do que a questão mesmo de tentar fazer a mudança rapidamente, né? Que é o que a gente precisa, né? Infelizmente, a gente A gente sabe precisa que... de uma análise política para responder. Exatamente. Tá certo. Doutora Tá Ana, bom? muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas e volte sempre. Foi um prazer, muito obrigada. Um abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima. Tá aí, doutora Ana Malvestio, sócia da PwC, a PwC Brasil, empresa de prestação de serviço de auditoria, assessoria tributária, consultoria de negócios, mostrando para a gente o quão complexo, né, é o sistema tributário brasileiro, a forma de tributação, tributação sobre consumo, que acaba pesando mais para aqueles que ganham menos, o impacto que tem a tributação sobre a renda, que é uma das mais altas aí do mundo, e isso acaba não atraindo investidores para o Brasil. Enfim, mudanças que precisam ser colocadas na prática, mas que precisam ser analisadas também, principalmente em função de benefícios que já existem hoje, com essa mudança, se esses benefícios serão perdidos e que impacto isso pode ter em termos de aumento da tributação, principalmente para o agro. Então vamos ficar atento, que você deve estar se perguntando o que eu tenho a ver com reforma tributária. Tem tudo a ver. Isso pode, inclusive, mexer no seu custo de produção, aumentar o seu custo de produção, e se isso acontece, você já sabe a consequência. Reduz aí a sua renda, o que você coloca no bolso no final das contas. Então vamos ficar atento a essa discussão, e a participação do agro é muito importante. A gente vai ficando por aqui, na sequência tem o Mercado do Boi. Continue com a gente.